esse tempo, desde que o culto começou, Deus tem falado tanto ao meu coração, ministrado tanto ao meu coração, porque é muito precioso ser igreja. E é muito lindo ver a igreja cantando sobre Jesus, cantando que Ele é a pedra angular, que Ele é a nossa esperança, cantando que nós passaremos a eternidade com Ele. Eu cheguei e eu estava vendo os meninos aqui da adoração, do time de adoração, angustiados porque as coisas não estavam dando certo, e bota cabo e tira cabo, e eles assim, com o coração apertado assim, e de repente, na simplicidade de um violão e de um coração rendido de uma igreja, a adoração começa a subir e a presença do Espírito Santo começa a tomar o lugar, porque é isso que o Senhor precisa, é isso que Ele procura. Estava me lembrando que a gente estava numa comunidade entre o Pará e Macapá. Nós fomos para uma ilha chamada Afuá, e aí a gente pegou um barco e a gente foi para uma igreja que está em plantação lá. E eu cheguei lá e tinha uma caixinha de som, assim, dessas que não se usam mais, mas quem é batista desde criança com certeza sabe qual é. E aí a caixa só tem 2 entradas na mesma caixa, só que uma das entradas estava quebrada. Então na hora da adoração ligou o microfone, o violão, e aí a gente cantou, e aí, na hora de pregar, tirou o violão e pôs o microfone. E às vezes a gente fica tão preso a recurso, ao que a gente preparou, aquilo que está no nosso coração, mas o Senhor não precisa de absolutamente nada, Ele precisa da igreja. Ele nos fez igreja, porque isso alegra o coração dele, e a gente, como igreja, reconhecendo quem Ele é e levantando um altar de adoração, isso é maravilhoso, irmão. É tão maravilhoso que Ele, quando Ele quer encher o nosso coração de esperança, Ele fala: olha, quer saber? A gente vai passar a eternidade assim, juntos, cantando, reconhecendo quem Ele é. É maravilhoso. Eu me lembrei também que na nossa última viagem missionária para o sertão, nós estávamos numa cidade chamada Arraial, no Piauí. Por alguma razão, nós estamos há mais de 10 anos no Piauí. Quando a gente foi fazer a primeira viagem missionária, eu fui buscar para onde nós iríamos, e na época o Piauí era o estado menos evangelizado do Brasil. Das 30 cidades menos evangelizadas do Brasil, 17 estavam no Piauí. Na época, há 10 anos atrás, tinha mais de 12 mil vilarejos e povoados sem a presença de igreja. Então eu falei: eu preciso ir para o Piauí. E aí entrei naquele lugar e não saí nunca mais, assim. Tem 10 anos que a gente está indo. Agora nós mapeamos um pedaço do mapa, e mapeamos 10 cidades, e a gente está retomando a essas 10 cidades pelos próximos 5 anos. Já tem 2 anos que a gente está nessa região, e a gente estava numa cidade chamada Arraial, e lá foi plantada uma igreja batista há 9 anos. E eu cheguei lá e a igreja há 9 anos tem 4 membros. E desses 4 membros tinha uma senhora de mais ou menos, eu acho que ela tinha 92 anos. E aí a gente abre, dependendo do número, né? Tem cidades maiores, menores, mas varia entre 150 a 300 participantes por cada viagem missionária. Então a gente lotou a igreja. A igreja, eu acho que caberia assim, bem apertadinho, umas 50 pessoas, e eu acho que tinha umas 70 só lá. Então estava assim, bem cheio, gente de fora e tal. E aí a irmãzinha levantou a mão, falou: eu preciso dar uma palavra.
Aí ela foi para frente e disse assim: hoje é o dia mais feliz da minha vida, porque há 9 anos eu oro a Deus para que eu veja essa igreja cheia, e hoje o meu sonho se realizou. Eu estou te contando isso porque há algo poderoso em ser igreja, há algo maravilhoso quando a gente se reúne, quando a gente se encontra. Então, sempre que você sair de casa, enche o seu coração. É por isso que o salmista disse: eu me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. É por isso que o salmista diz: como é precioso a gente estar junto. Tem uma unção, é como um óleo que desce. É maravilhoso ser igreja. Mas eu vim aqui para falar de família. Lá na nossa igreja a gente também está no mês de família, falando sobre isso, e o tema do mês aqui com vocês é famílias que permanecem, não é isso? Prevalecem, famílias que prevalecem. Quando nós olhamos para o contexto da família dentro da igreja, a gente tem uma tendência e eu acho que ela é social, na verdade, daquela família de comercial de margarina, e existe até esse rótulo, né? Às vezes a gente vê assim, aquele casal perfeito, aquela família que a gente olha e fala assim: uau, aquela família ali parece família de comercial de margarina, que todo mundo já acorda feliz, que sempre tem uma mesa posta, que ninguém está atrasado, né? Que todo mundo acorda no tempo certo, e aí está aquela coisa assim: bom dia, o humor de todo mundo converge, porque isso não é uma realidade, né? Quando eu e a Renata nós nos casamos, a Renata é uma pessoa extremamente matinal. Então, desde quando ela era jovem, ela ainda é jovem, desde quando ela era jovem, ela me deu uma olhada assim. Desde quando ela era jovem, ela acordava facilmente às 5, 6 horas da manhã, às vezes sem despertador. Sabe aquele tipo de pessoa assim que fala: amanhã acordarei às 5:30. Falei: você vai pôr um despertador? Ela: não. Aí eu falava: vamos ver se ela vai acordar. Ela acordava. Mas também ela é uma pessoa zero noturna. Então, tipo assim, dá 8 horas da noite, ela já está assim, se preparando. Bateria social dela 9 horas da noite é 0. E eu sou um cara completamente noturno. Depois, agora em julho, a gente faz 20 anos de casado. Depois de 20 anos de casado, eu não sou mais noturno, porque casado com uma mulher que é matinal, eu tive que ir me reajustando. Então, hoje eu já sou um senhorzinho que acorda também às 6:30 sem despertador. Eu jamais imaginei que isso aconteceria, mas principalmente depois dos filhos, depois que a gente passa boas madrugadas acordado, parece que a gente não volta mais a ser o mesmo, né? Enfim, então o comercial de margarina, até os horários batem, né? Isso não é uma realidade. A gente sabe que quando a realidade chega para a gente, os dias são difíceis. Às vezes a gente já acorda atrasado, já acorda com o despertador caindo, não sei o quê, e grita com o filho e fala: vamos embora, e levanta da cama, e abre janela, e tenta. Então, assim, tem toda uma vida que é óbvio que falar da rotina do acordar é muito simplista, é muito pequeno diante das crises que tentam assolar uma família, mas a realidade é que a vida é difícil. Viver a dois, construir uma família, educar os filhos, lidar com os problemas é uma tarefa árdua. E é por isso que a gente precisa parar e pensar num mês como esse. Como que eu vou prevalecer? Como que eu vou permanecer, mesmo diante dessas realidades que às vezes são só questões de relacionamento mesmo, mas às vezes tem problemas da vida. E
eu queria que nós pensássemos um pouco no texto de 2 Reis, no capítulo 4, que conta um texto famoso. Provavelmente você já ouviu esse texto várias vezes, mas eu queria que nós conversássemos um pouco sobre ele e entendêssemos o que o Senhor quer nos falar nessa noite, por meio da história da viúva. 2 Reis, capítulo 4, do verso 1 ao verso 7. Diz assim: certa mulher... Vou esperar um pouquinho, desculpa. Está aqui, ó. Certa mulher, viúva de um dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu, dizendo: o meu marido, seu servo, está morto. E o Senhor sabe que esse seu servo temia o Senhor Deus. Mas veio o credor levar os meus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou à mulher: o que posso fazer por você? Diga-me o que é que você tem em casa. Ela respondeu: essa sua serva não tem nada em casa, a não ser um jarro de azeite. Então Eliseu disse: vá, peça emprestadas vasilhas a todos os seus vizinhos, vasilhas vazias, muitas vasilhas. Depois, entre em casa, feche a porta atrás de você e dos seus filhos e derrame o azeite em todos aquelas vasilhas. Ponha à parte as que forem ficando cheias. A mulher foi embora dali e fechou a porta atrás de si e dos seus filhos. Estes lhe passavam as vasilhas e ela as enchia. Quando todas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então ela foi e contou ao homem de Deus. Ele disse: vá, venda o azeite e pegue a sua dívida. E pague a sua dívida. E você e os seus filhos vivam do que sobrar. Então a gente vê aqui uma crise instaurada. Uma mulher que se vê viúva, perdendo o seu marido, e a gente sabe o papel que o marido tem dentro de um contexto familiar, de provisão, de cuidado, de proteção. Ela se vê sozinha dentro desse contexto e, para piorar a situação ainda mais, ela se vê sendo cobrada por credores. Então ela se vê sem o esposo, perdendo o seu lugar de segurança, com dívidas e, para piorar a situação, uma ameaça eminente de que os filhos seriam levados para a escravidão como forma de pagamento dessa dívida. Talvez, dependendo do nível da dívida, ela também poderia ser levada, porque isso era um costume da época. Então nós vemos aqui uma crise instaurada. E na vida real tem muitas crises que se instauram, muitas perdas, muitas traições. Na vida cotidiana da igreja, a gente vê muitas histórias chegando até nós. De casamento. Ontem eu recebi uma mensagem de um casal que nós acompanhamos no começo. Durante a pandemia, o esposo, um homem que cresceu na igreja, estudou teologia, líder de um pequeno grupo na igreja, acordou de manhã e disse: não quero mais ficar casado, depois de 22 anos de casado. E eles fizeram terapia, acompanhamento pastoral, e ele chegou para ela essa semana e disse: não quero mesmo, vou me divorciar. Hoje de manhã eu recebi um casal no campus, lá na nossa igreja de manhã, que acabou de perder um filho de 10 anos, que teve chikungunya,
e foi para o hospital, teve uma parada cardiorrespiratória e os pais desesperados, sem saber o que fazer. E aí, então assim, se a gente for abrindo o leque da vida real, dos problemas, de traições, de frustrações, de perdas dolorosas, essa é uma realidade da nossa jornada familiar e do tempo que a gente vai passar aqui na Terra. Mas quando nós olhamos para a atitude dessa mulher, nós temos algumas lições que a gente pode aprender com ela nos dias difíceis. Quando as crises chegarem, como que nós vamos prevalecer? Quando os dias difíceis, quando a tempestade estiver grande demais, quando os problemas chegarem, como que a gente pode prevalecer? O ponto 1, busque socorro no lugar certo. A mulher, ela poderia falar assim, eu vou arrumar uma forma de pagar a minha dívida. E a nossa humanidade, ela gosta de resolver os problemas sem a ajuda de Deus. Quando eu falo de nossa humanidade, estou falando de nós enquanto humanos. A gente canta que confia em Deus, a gente canta que Ele é o nosso lugar seguro, que Ele é a nossa fonte, mas a gente vê, quando o orçamento aperta, a gente fala, será que eu vou dar o meu dízimo mesmo? A gente canta que Ele é a fonte de todos os nossos recursos, mas quando as coisas começam a aparecer que não vão acontecer da forma com que a gente planeja, a gente corre para pegar o domínio das coisas. A gente passa a noite sem dormir. Quando a gente não vislumbra uma solução de um problema para o dia seguinte. A gente gosta de resolver as coisas por conta própria. Mas aquela mulher, ela não foi buscar uma renda, ela não foi também reclamar, se queixar. Ela foi em busca do homem de Deus, do homem que representava o Senhor. Mesmo dentro de um contexto de que a história deixa claro para a gente de que o seu esposo servia na casa de Deus, ele era um discípulo de Eliseu. Então nós vemos Eliseu como uma referência. Eliseu foi alguém que, quando teve a oportunidade de pedir algo, ele fez um pedido para Elias que estava relacionado às bênçãos do reino. Ele falou, eu quero porção dobrada daquilo que Deus te deu. Então ela foi buscar socorro em alguém que representava o Senhor. E há um apelo para que a gente busque socorro nas nossas próprias forças. Há um apelo para que a gente busque socorro no nosso conhecimento. Há um apelo para que a gente busque socorro nas nossas emoções. As redes sociais estão gritando, seja feliz. Seja feliz se essa família que você está inserido, se essa crise que você está vivendo não te torna feliz, deixe isso para trás. Busque socorro nas suas emoções mesmo, naquilo que você está sentindo. Mas nessa noite o Senhor está chamando, não. Busque o socorro no lugar certo. Nós temos o Senhor. Nós temos pessoas que são referências para nós, que são homens e mulheres de Deus. Há um apelo para que as pessoas hoje nas redes sociais, todo mundo é coach, todo mundo quer ensinar alguma coisa, todo mundo quer vender curso. Mas nós temos um lugar seguro, nós temos a palavra de Deus, nós temos os nossos pastores. Então, quando os dias difíceis chegarem, quando algo tentar fazer com que você se desestruture, busque socorro no lugar certo. A mulher foi a Eliseu clamando, meu marido, seu servo, está morto, e o Senhor sabe que o seu servo temia ao Senhor. Me ajuda. Quando Eliseu se vira para aquela mulher, ele pergunta, o que eu posso fazer para você? Por você, diga-me o que você tem em casa. O ponto 2 é, observe os recursos que você tem. Eu tenho dito muito sobre a nossa tendência de olhar para a escassez.
Nós gostamos da abundância, mas a nossa carne ama a escassez. Vou te dar um exemplo. A gente acorda de manhã dormindo numa cama quente, um cobertor quentinho, um lugar seguro. A gente toma um café porque tem comida na mesa. A gente sai de casa porque a gente tem um trabalho. A gente pega um carro porque Deus nos abençoou e nos deu um transporte. De repente, a gente pega um trânsito. E se você tem a oportunidade de agradecer a Jesus por todos esses fatores que eu te falei antes, ou de reclamar por causa do trânsito, o que a gente faz naturalmente? A gente reclama do trânsito. Porque a gente ama a escassez. A nossa carne está gritando para que a gente olhe para o que está faltando. Quando, na verdade, há um grito do Senhor fazendo ecoar o nosso coração com a convicção de que quem tem Jesus não tem falta de nada. Nós não precisamos, em Jesus nós temos absolutamente tudo, mas às vezes a gente está com o sentimento de que Deus não vai agir na nossa vida, porque a gente não consegue perceber os recursos que Ele já nos deu, e ainda que sejam absurdos ou improváveis que eles possam ser instrumentos de Deus para nos tirar da crise, Ele tem a capacidade de usar essas coisas. Como que tinha a ver ter vasilha em casa? Mas quando nós olhamos para dentro do contexto em que estamos como família e percebemos as coisas que o Senhor já nos deu, nós temos a oportunidade de perceber também como que Ele pode usar isso para nos fazer sair da crise. Eu vivencio isso muito quando, às vezes, eu recebo um casal em crise no gabinete. Porque quando se começa a falar, às vezes o casal para e fala assim: pode deixar. Falando aqui ficou tão pequeno. Falei, me conta a história de vocês. E aí de repente começa a testemunhar das coisas que viveu, das bênçãos que foram alcançadas, das crises que foram vencidas, que a própria conversa já resolve a crise. Fala, não, beleza, eu já posso voltar para casa, o Senhor já me mostrou as bênçãos que eu tenho lá. Então, volte os olhares para dentro da sua casa, perceba a bênção que é a sua história, os seus filhos, as vitórias que o Senhor já te permitiu viver, e veja o Senhor usando essas coisas para fazer com que vocês prevaleçam. Quando a gente continua lendo, a Bíblia diz que Eliseu, pergunta, o que posso fazer? Diga-me o que você tem em casa. Ela respondeu, essa sua serva não tem nada em casa, a não ser um jarro de azeite. Então Eliseu disse, vá, peça emprestadas vasilhas e a todos os seus vizinhos, vasilhas vazias, muitas vasilhas. Então entre em casa, feche a porta atrás de você e dos seus filhos e derrame o azeite em todas aquelas vasilhas. Ponha à parte as vasilhas que ficarem cheias. O 3 é obedeça as direções de Deus para você. Porque às vezes a crise nos furta a capacidade de olhar para a situação e falar, não, peraí, a palavra de Deus já me orienta em relação a isso. Já existe uma direção de Deus para mim em relação a isso. Então, o ponto 3 é um chamado de Deus para nós de obediência. Aquela mulher, ela ouve as orientações do profeta e ela poderia questionar. Ela poderia parar e falar assim, não, como assim? Eu vim aqui te pedir recurso. Você entendeu o que eu disse? Tem credores aqui na porta de casa. Os meus filhos estão sendo ameaçados. Calma aí. Mas o texto não faz menção disso. O texto faz menção de que ela foi para casa e convocou os seus filhos.
E talvez você está vivendo um vendaval, existe uma chuva tentando fazer com que a sua família rua e não prevaleça. Porque já existem orientações da parte de Deus para você e você está tentando explicar para Deus como que Ele deve agir dentro da sua crise, ao invés de obedecer às orientações que a palavra de Deus traz para você em relação à família. E a gente sabe que a palavra de Deus nos orienta de diversas formas, ainda que às vezes pareça difícil. Gente, eu acho que uma das coisas mais desafiadoras que o Senhor disse para os maridos é amar as esposas como Cristo amou a igreja. É muito difícil. É humanamente impossível. Olha o nível do amor que ele dispensou para a igreja. E a gente pode parar assim, enquanto maridos, e falar assim, ó, cara, essa missão é tua, velho. Ou a gente pode simplesmente obedecer. E durante a jornada, ver o Espírito Santo nos tomando pela mão e nos mostrando que isso é possível. Não pela nossa força, não pela nossa capacidade, mas pela ação do Espírito Santo em nós, que atua em nós por meio da decisão de ser obediente. Isso vale para as esposas, edificando a casa com sabedoria. Isso vale para os filhos, sendo submissos e obedientes aos pais. Isso vale para os pais, em não irar os filhos. Porque são tarefas que parecem ser difíceis demais, mas se a gente decidir obedecer, há uma ajuda do Espírito Santo que nos conduz para esse lugar. E aí os desafios da vida prática são reais. Quantos pais não perdem o coração dos filhos durante a jornada? E de repente não há elo. Eu estava assistindo um podcast algumas semanas atrás, falando um pouco sobre esses desafios da paternidade. E aí a pessoa que estava sendo entrevistada no podcast falou assim, olha, está sendo difícil, é difícil demais ser mãe e pai nos dias de hoje. Porque assim, você olha os meninos adultos, eles chegam na terapia, e aí o terapeuta fala assim, o psicólogo fala assim, eu acho que o seu problema é com a sua mãe, me conta um pouco da sua história. Como foi a relação com a sua mãe? Aí, na onda dos coaches, quando senta para uma mentoria com um coach, fala assim, o seu problema é paternidade. Me conta como foi a história do seu pai. Com você e o seu pai. E aí, o entrevistado do podcast estava falando assim, meu Deus do céu, a gente mata e morre por esses meninos. A gente faz tudo pelos filhos e quando chega na fase adulta, todas as bicheiras que ele tem, ou é culpa do pai, ou é culpa da mãe. Enquanto que pai e mãe estão se matando pelos meninos, trabalhando o dia inteiro, fazendo de tudo, tentando jogar em várias posições, chega na fase adulta e fala assim, então, eu peco desse jeito, porque meu pai... Isso é uma realidade também no gabinete da igreja. Então, como que a gente vai conseguir viver e superar todos esses desafios naturais da vida em família? Sendo obediente, gente. Nós precisamos nos voltar para a palavra de Deus. Nós precisamos aplicar aquilo que cantamos, aquilo que aprendemos na escola bíblica dominical, aquilo que aprendemos nas nossas rodas de conversa, nos pequenos grupos, nos grupos de crescimento, eu não sei como vocês chamam aqui. Aquela mulher volta para casa e decide obedecer. E tem algo sobrenatural na obediência do contexto dessa história, que é o trabalho em equipe. Ela chega, convoca os filhos e quando eu estava pensando, meditando sobre esse texto, eu fiquei...
pensando nos filhos virando para a mãe, assim, eu conjecturando na minha cabeça, tá? Que às vezes eu faço isso. Dos filhos, ela fala assim, eu não vou pagar esse mico de sair pedindo vasilha para os vizinhos. Ou então, não, mãe, fala sério, a gente está aqui com necessidade e você vem com essa de pegar vasilha. Não, eles se unem dentro desse propósito. Então, gere dentro da sua casa esse ambiente de unidade, de confiança, de que obedecer vai ser o melhor caminho, que vai fazer com que as coisas se resolvam. E uma coisa que eu estava conversando com a Renata, e dentro dessa temática sobre a unidade, sobre cada um fazer o seu papel, e eu queria falar isso aqui, um pouco disso, sobre papéis, é que a gente tem visto muitas pessoas, muitas famílias desajustadas, porque existem membros tentando exercer papéis que não são seus. Eu vou explicar um pouco disso. Por exemplo, eu sei que nem todo mundo gosta de futebol, mas todo mundo conhece um pouco de futebol, não é verdade? No futebol, cada um tem sua posição. Nós temos o goleiro, nós temos a defesa, os laterais, meio de campo. Se o goleiro olha para o time e fala, esses caras não estão fazendo gol, eu preciso sair daqui e ir lá fazer o gol para compensar, o gol fica descoberto. E aí a família pode perder, o time pode perder, não é verdade? Por que eu estou te fazendo essa ilustração? Porque eu tenho visto muitas famílias que são aparentemente ajustadas. Mas quando a gente começa a conversar, quando a gente começa a tratar, quando a gente começa a perceber, eu ouço muito mães dizendo assim, eu precisei ser mais maleável, porque ele era muito duro com os meninos. Ou então, o pai dizendo assim, eu precisei ser muito duro, porque ela é muito mole, ela faz tudo o que ele quer. E aí vai havendo um desajuste dentro do contexto familiar, porque os filhos são inteligentíssimos, eles começam a jogar com os pais. E aí eu comecei a perceber, às vezes, mães orgulhosas dizendo assim, eles são muito mais apegados a mim, porque o meu marido não sabe conversar com eles. Eles são muito mais apegados a mim porque a comunicação comigo é melhor. Mas num time, isso não existe, gente. Não existe isso num time. Os filhos precisam olhar para os pais e reconhecer um time. Os filhos não... Se você está dentro da sua casa e hoje os seus filhos olham e falam assim, tudo que eu preciso, eu peço para minha mãe, porque se eu pedir para meu pai, ele não vai deixar. Isso é um sinal de que os papéis estão desajustados. É preciso haver equilíbrio, e esse equilíbrio ele não acontece na base da compensação. Ele acontece na base da conversa, do diálogo e do ajuste, para que todo mundo fale a mesma linguagem e entenda o objetivo dos sims e dos nãos dentro do contexto de casa. Agora, a gente sabe que existem momentos em que, por exemplo, o goleiro leva cartão vermelho. Você já assistiu a algum jogo quando, de repente, alguém que fazia uma posição estratégica precisa sair de campo? A vida também é assim. Às vezes, um pai vai embora, uma mãe morre, e aí o time precisa se reorganizar mesmo. Mas não seja parte de um time desestruturado, com membros vivos, presentes e ativos. Trabalhe em equipe. Quando cada um exerce o seu papel,
dentro da proposta da palavra de Deus, o milagre acontece. E aquela família vivenciou isso. Eles viram o Senhor fazendo muito mais do que era possível imaginar. Quando a gente continua lendo o texto, diz: a mulher foi embora dali, fechou a porta atrás de si e de seus filhos. Estes lhe passavam as vasilhas e elas enchia. Quando todas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma vasilha. Mas ele disse: acabou, não há mais vasilha. Então o azeite cessou. E aí ela volta. Então ela foi e contou ao homem de Deus. Ele disse: vá, venda o azeite e pague a sua dívida, e você e seus filhos vivam do que sobrar. O ponto 4 é: volte para agradecer e reconhecer o que Deus fez. Olhe para a sua história, ore para os milagres e volte para reconhecer. Volte para reconhecer o que Deus fez. Conte as bênçãos. Reconhecer os feitos de Deus renova a nossa esperança e a nossa fé de que, ainda que venham novas tempestades, elas serão acalmadas. Ele chegará na hora certa e dirá: sossegai. Contar as bênçãos enche o nosso coração de esperança. E aquela mulher, ela poderia só ter resolvido o problema dela, mas ela volta a Eliseu para dizer: olha, deu certo, a provisão chegou. Então conte as bênçãos, volte para agradecer e para reconhecer os feitos de Deus. E aí ele não termina assim, ele termina dando uma nova orientação. Vá, venda o azeite, pague a sua dívida, e você e os seus filhos vivam do que sobrar. Então, o quinto e último ponto é: permaneça na obediência. Talvez você chegou aqui e você está ouvindo falar de crises e você não se identificou com absolutamente nada, porque talvez você já superou todas as crises, as últimas que você vivenciou. Então o ponto 5 é para você: permaneça na obediência. Permaneça seguindo e cumprindo as orientações e as palavras de Deus para você, para a sua vida.